Eu quero fazer uma pergunta, algumas curiosidades, né? A primeira é, por que você é corintiano? Eu tô brincando. Por que não flamenguista? Eu era flamenguista quando eu nasci, mas aí quando eu aprendi a ler e a escrever, Ah. aí eu mudei pro Corinthians. Quando eu me alfabetizei, aí tudo mudou. Hoje em dia tá sofrendo, né? Mas essa era a pergunta, não. Na verdade, a pergunta é que tem um amigo meu, né, Laine Filho? Um amigo meu, que mora no condomínio, que ele gosta de um som muito alto, ligado. Sabe da história. Não, assim, algumas coisas que acontecem que eu acho que se tivesse um síndico profissional, né, aquela coisa de você ter que agendar, sabe, onde é que, o horário da síndica que tá lá, aquela coisa toda. E às vezes o que acontece? Você, o amigo meu, no caso, né, tava com som alto e você às vezes recebe a multa sem ter advertência. Né, porque tem uma lógica na punição, no caso, né? Você tem que ser uma punição gradual. Então você adverte, você pune, depois você aumenta a punição, né? A multa, aquela coisa toda. Então, como é que a gente procede nesse sentido, assim? E como síndico profissional, que eu acho que esse é o grande ponto, poderia fazer diferença nesse tipo de conflito que acontece no condomínio? Essa sistemática está prevista na convenção e no regimento interno, né? A convenção do condomínio e o regimento interno, eles são regras internas que tem que obedecer o Código Civil. Não pode contrariar o Código Civil, mas em algumas disposições eles podem criar normas. Então lá, professor Ivo, na convenção, vai variar de condomínio para condomínio. Por isso que o síndico tem que ter uma percepção muito profunda. As convenções variam muito. Um condomínio idêntico a outro, só um parênteses. Um condomínio residencial para um comercial varia a convenção. Aí, no caso, o síndico, o gestor condominial, no caso, ele teria que saber a regra de cada, né, condomínio, que é específico daquela assembleia, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim, mas para que eu vou ser síndico profissional querer saber disso tudo se eu tenho uma administradora? Só que a administradora, ela não é responsável pela gestão. Ela é uma secretária. Pela operação. Isso é importante dizer, né? Lógico, se você não souber isso fiscalizar, é muito importante. É outro obstáculo, assim como a remuneração, que se encontra para a sindicatura profissional, né? Só que se você não for um bom gestor, você não consegue fiscalizar quem está ali prestando um serviço. E isso acaba refletindo na sua gestão, né? Então, a administradora cuida dessas questões, mas se você não estiver atento... E ela não faz escolha, né? Quem escolhe é o síndico, E eu queria só continuar completando a tua pergunta, professor Ivo, porque... Do meu amigo, na verdade. Do seu amigo. Não sou eu, não. Então, tem convenção que diz que primeiro tem que advertir para depois multar. Tem convenção que diz que é de usar advertência depois uma multa. Mas a questão do condomínio é tão complexa que eu recebi um caso essa semana, né? Que a briga é exatamente essa. O condômino, ele liga deliberadamente o som dele e ele recebe multas e ele diz o seguinte, manda a multa que eu pago. Porque a punição... Pode fazer isso que eu vou até falar com meu amigo, no caso, que ele tá liberado, entendeu? Não, pode fazer. Qual a punição que um condômino antissocial, que não respeita a regra de silêncio no condomínio, qual a punição que ele pode ter? Receber multa. Às vezes é uma Ele pode ser expulso? Existe uma ação de exclusão de condômino antissocial, mas é uma ação muito questionada e que não tem um terreno pacífico na jurisprudência, porque ela entra no direito de propriedade. Por mais que você você tem que provar também, né, que isso aconteceu, que é mais difícil. Até você chegar a fazer uma ação de exclusão de condomínio antissocial, você tem que estar carreado de situações e documentos que demonstram que realmente aquela mesmo se você não for o dono, no caso do imóvel, né? E outras palavras. Não, amigo meu, eu tô pra falar. Amigo, a mediação. Não adianta. Isso aí é a mediação. Tem que haver um entendimento. Então, aquele cara que tem dinheiro para ficar pagando multa, o mais importante é ele ter a consciência de que, eu tô morando tem um horário também de botar o som, né? Se meu amigo é complicado. Eu posso pagar, mas será que não é o caso de eu... Então eu vou morar numa casa, num sítio, que aí eu estouro o meu som lá até a hora que eu quiser, né? É tolerância. É saber que o seu direito termina quando começa o outro.